Jesus ensinou com autoridade. Jesus Cristo, sem dúvida, foi a pessoa mais importante de toda a história. O ensinamento dele teve grande impacto, não somente naquela época onde ele andava entre o povo judeu, mas no mundo inteiro, até hoje. O livro mais vendido na história, a Bíblia, e o livro que tem mais impacto na história do mundo em vários países, tem sido esta mensagem revelada por Jesus Cristo. O ensinamento de Jesus foi de grande importância e continua sendo de grande importância em nossa vida hoje. O ensinamento de Jesus foi distinto. A maneira que ele ensinou foi diferente do ensinamento de pessoas conhecidas na época, inclusive líderes religiosos bem respeitados. Vamos observar uma coisa no livro de Mateus, capítulo 7, terminando o Sermão do Monte, a mensagem mais importante e mais conhecida da pregação de Jesus. O povo ouviu o ensinamento dele e fez esse comentário no versículo 29 de Mateus 7. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O povo ficou admirado com o ensinamento de Jesus. Mas por quê? Porque ele foi mais eloquente do que os outros que ensinavam na época? Eu não duvido que Jesus foi bem eloquente, porém, o ponto aqui não é a eloquência de Jesus. A diferença era entre Deus falar a verdade e homens discutirem suas opiniões, que os judeus já conheciam muito bem essa prática, principalmente entre os rabinos, os líderes religiosos. Por exemplo, tem um discurso registrado onde um rabino chamado de Hillel conseguiu estabelecer sua credibilidade quando ele disse, ouvi assim de Semaías e Abtalion. Semaías e Abtalion eram outros rabinos, mais antigos, e ele dizendo que aprendeu dos seus professores, porque as pessoas respeitavam os professores, de repente respeitavam o que ele disse. Mas Jesus não precisava falar de Semaías, Abtalion, ou Hillel, ou qualquer outro. Ele simplesmente apresentava seu ensinamento. Ele também não mostrou apenas a atitude da autoridade dos anciãos, dos antigos que haviam ensinado. Sabemos que muitas vezes pessoas são respeitadas porque o tempo passa e os ensinamentos continuam de alguma forma sendo recebidos por pessoas. A mesma coisa acontecia entre os judeus. Em Mateus capítulo 15, versículo 2, alguns desses líderes religiosos até perguntaram para Jesus, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Estavam transgredindo a tradição dos anciãos, dessas pessoas respeitadas. Mas Jesus não ensinou assim. Ele não fez apelo à tradição dos anciãos. Ele não falava discutindo opiniões sobre alguma questão técnica. Jesus ensinou com contraste claro entre seu ensinamento e essas doutrinas que outros ensinavam. Olhe comigo numa parte do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Eu vou ler só o começo de vários versículos aqui, mostrando o contraste que Jesus faz. Quando ele apresenta seu ensinamento, ele começa dizendo, vocês já ouviram de outros, já ouviram dos anciãos, já ouviram de outras pessoas ensinando. Olha o que ele diz, capítulo 5, versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos. Versículo 27. Ouvistes que foi dito. Versículo 31. Também foi dito. 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos. 38. Ouvistes que foi dito. E 43. Ouvistes que foi dito. Em cada caso, ele apresenta o ensinamento conforme as interpretações desses líderes religiosos. Às vezes até citando palavras que vêm do Antigo Testamento, mas o problema não foi no que a palavra de Deus dizia, e sim nas interpretações desses líderes, desses rabinos, escribas e fariseus. O ensinamento de Jesus foi diferente. Mas antes de falar mais sobre o ensinamento de Jesus, eu quero também ilustrar mais um contraste. Não somente falando sobre rabinos e escribas que estavam discutindo jeitos de desobedecer à lei, mas até de mensageiros fiéis nas Escrituras, nós observamos uma diferença nítida
entre a maneira que esses homens fiéis ensinavam e a maneira que Jesus Cristo ensinava. Vamos observar primeiro no Antigo Testamento. Deus usou profetas para comunicar sua mensagem. E esses profetas eram homens honestos, humildes, que reconheciam que a mensagem que pregavam vinha do Senhor. Êxodo capítulo 24, versículo 3. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que falou o Senhor, faremos. Não houve dúvida. Moisés estava comunicando as palavras do Senhor, não palavras de uma pessoa, de um homem, mas palavras que o próprio Senhor havia comunicado para ele no monte. Ageu, um dos profetas menores, mais para o fim do Antigo Testamento, disse no versículo 3 do primeiro capítulo: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. Foi a palavra do Senhor, não foi a palavra de Ageu. Ezequiel usa esta expressão com tanta frequência que eu nem vou citar versículos aqui, mas você pode olhar no livro de Ezequiel, que tem 48 capítulos, e vai encontrar dezenas de vezes Ezequiel dizendo: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Ele não disse que era a palavra dele, mas a palavra do Senhor que ele comunicava. No Novo Testamento, encontramos a mesma coisa com os apóstolos e profetas que Deus usou para comunicar sua mensagem. Dois exemplos disso. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, fez questão de dizer que a mensagem dele não era dele mesmo, nem de outros homens, e sim a mensagem que o Senhor havia revelado para ele. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E Pedro, outro apóstolo muito conhecido, falou uma coisa muito parecida em 2 Pedro capítulo 1, onde ele disse, a partir do versículo 16, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele, falando agora de Jesus, ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora uma pausa. Se você comparar isso com o relato original do que aconteceu no Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17 relata isso para nós. O Pai falou mais uma coisa. Este é meu Filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. E é interessante que o ponto de Pedro aqui é justamente isso, que nós devemos ouvir o que Jesus diz, porque ele tem autoridade na sua palavra. E assim ele continua, versículo 18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmado a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro, os profetas do Antigo Testamento, todos os mensageiros escolhidos pelo Senhor, receberam mensagem para transmitir, mas atribuem a mensagem ao Senhor. Foi Jesus Cristo, foi Deus Pai que falou, e assim comunicam, transmitem a mensagem recebida. Mas o ensinamento de Jesus é diferente. Não me entenda de forma errada, Jesus concordava com o Pai, e várias vezes ele comenta sobre isso, que ele disse que o ensinamento dele veio do Pai, que os dois estavam dizendo e fazendo a mesma coisa, porque são perfeitamente unidos. João capítulo 5, por exemplo, ele responde uma crítica por ter feito uma cura no sábado, e diz no versículo 17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, ele estava junto com o Pai.
E assim diz que os judeus procuravam matá-lo porque ele estava afirmando ser Deus. Estavam corretos, ele estava afirmando sua divindade com isso. No capítulo 12 de João, versículo 49, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Não há nenhuma contradição entre o ensinamento de Jesus e o ensinamento do seu Pai. No capítulo 14, versículo 24, ele disse: quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus afirmou sua concordância com o Pai. Mas o que ele fez não é a mesma coisa que os profetas e apóstolos que atribuíram suas mensagens ao Senhor, dizendo que eles não tinham nada a ver com esta revelação. Jesus falou com um tom de autoridade ausente nas palavras dos mensageiros, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Olhe, por exemplo, voltando agora para o Sermão do Monte. Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, novamente. Eu li já o começo dos versículos 21, 27, 31, 33, 38 e 43. Agora eu quero ler o começo do versículo seguinte, em todos os mesmos casos. Porque nos versículos anteriores falou, ouvistes que foi dito aos antigos. Agora, versículo 22, eu, porém, vos digo. Versículo 28, eu, porém, vos digo. 32, eu, porém, vos digo. 34, eu, porém, vos digo. 39, eu, porém, vos digo. 44, eu, porém, vos digo. E Jesus diz a mesma coisa em Mateus 19, Marcos 9, João 4. É uma maneira que ele apresenta seu ensinamento com um tom de autoridade que nenhum homem usava, nenhum dos apóstolos ou profetas. O ponto aqui é que essa frase, eu, porém, vos digo, aparece somente nos evangelhos, porque é uma frase que Jesus usava. Você não vai encontrar nas epístolas de Paulo, por exemplo, que escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Não vai encontrar Paulo dizendo, eu, porém, vos digo, como tivesse alguma autoridade nele. Nem Pedro, nem Isaías e Jeremias no Antigo Testamento. É a linguagem do Senhor. Jesus afirmando sua própria autoridade. E nenhum mero homem ousaria fazer isso respeitando o Senhor. Outro exemplo que encontramos, desta vez olhando especialmente para o livro de João, o Evangelho de João. A expressão que Jesus usa, em verdade, eu vos digo. Muito frequente no livro de João, 25 vezes. Eu não vou ler esses versículos, mas estou mostrando aqui a lista de todos os versículos no Evangelho de João, onde Jesus fala, em verdade, eu te digo, ou eu vos digo. Agora, coisa interessante sobre esta expressão. Em português, nós temos dessa forma, em verdade. Algumas versões até falam simplesmente verdadeiramente, ou alguma coisa assim. Mas, de fato, é uma palavra repetida no original, e a palavra usada aqui vem do hebraico ao grego e até ao português, basicamente da mesma forma. A palavra que Jesus usou aqui, literalmente seria amém, amém. Eu te digo, ou eu vos digo. Agora pense na palavra amém. Amém, que seja assim. Nós costumamos usar esta palavra no final de orações. Até quando a outra pessoa conduz uma oração, nós ouvimos as palavras da pessoa, concordando com as petições que esta pessoa faz, concordando com o louvor dado ao Senhor na oração, nós falamos no final, amém. Que seja assim. Mas Jesus falou no começo das suas afirmações. Amém, amém, eu vos digo. Ou seja, não que seja assim, mas que é assim. Em verdade, eu vos digo. E assim ele está dando mais uma vez esse carimbo de autoridade às suas palavras, diferente das palavras de seres humanos que falavam, às vezes, fielmente revelando a palavra do Senhor. Quando pensamos sobre o ensinamento de Jesus,
Tem outras coisas que frisam a autoridade especial da sua palavra. Eu quero mostrar uma comparação interessante usando a linguagem de Isaías, capítulo 40. Isaías escreveu 700 anos antes da vinda de Jesus. Capítulo 40 é uma das mais bonitas defesas da existência e poder de Deus que encontramos na Bíblia. E aqui ele fala como Deus é enorme em comparação conosco. Como Deus é poderoso em comparação conosco. E uma das coisas que ele diz, Isaías 40, versículo 8, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Em contraste com a planta que murcha, a palavra de Deus permanece para sempre. Esta mesma linguagem é parecida com uma coisa que Jesus diz. Só que olha comigo em Marcos 13, que Jesus tem uma forma até mais forte ainda de falar isso. Marcos 13, versículo 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Agora, uma planta murcha em pouco tempo. Mas o céu e a terra? Nós olhamos para o planeta e achamos uma coisa que parece praticamente eterna. E Jesus diz aqui, vai passar todo o universo que ele criou, mas a sua palavra não. A sua palavra permanece e continua, porque esta palavra é eterna. Jesus está usando linguagem usada no Antigo Testamento para falar da grandeza de Deus, porque ele tem autoridade para falar. Marcos capítulo 1. As pessoas até entendiam corretamente a importância do que estava acontecendo quando Jesus fez uma cura. E nessa cura, ele demonstrou sua autoridade. Marcos capítulo 1, versículo 22. Jesus curou um endemoniado. Versículo 22 diz, maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Logo em seguida, ele faz a cura desse homem. E no versículo 27, todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Com o milagre que ele realizou, ele demonstrou a autoridade da sua palavra. E eles entendiam. Jesus estava revelando uma nova doutrina. E essa nova doutrina, esta palavra de Jesus, será o padrão do julgamento final para todos nós. João capítulo 12, versículo 48. Jesus fala sobre a importância e a autoridade da sua mensagem. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. A palavra de Jesus vai ser o padrão do julgamento final. E por isso, voltando agora para o Monte de Transfiguração, Mateus capítulo 17, versículo 5, vamos ler a versão do que aconteceu naquele dia. Falava ele ainda, Pedro, que estava falando com Jesus. Quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Carimbo do Pai, na autoridade da palavra de Jesus Cristo. Jesus, ousadamente, declarou sua autoridade. Sabemos que ele disse isso em Mateus 28, versículo 18, depois da ressurreição e antes da ascensão ao céu. Mateus 28, versículo 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Se ele tem toda a autoridade, não sobrou nada para mim ou para você. Jesus que tem essa autoridade. Então aqui uma afirmação direta. Mas uma outra coisa, uma outra forma de afirmação, talvez pode passar despercebida. Nos próximos minutos, eu quero mostrar para vocês algo que, para mim, foi super impressionante. A primeira vez que alguém mostrou para mim, eu fiquei, literalmente, de boca aberta, olhando para isso, imaginando como eu tinha lido passagens tantas vezes sem saber do significado de algo que foi escrito.
Então, eu quero mostrar uma coisa para você que vai envolver um pouquinho de tradução. Eu vou falar um pouco de hebraico, de grego e de português. Mas, por favor, paciência, acompanhe, porque eu acredito que no final vale a pena observar a maneira que Deus mostrou a autoridade de Jesus Cristo. Ok, olha para mim. Olha aqui umas comparações impressionantes. A linguagem usada para identificar o Senhor no Antigo Testamento e a linguagem usada para identificar o Senhor no Novo Testamento. A palavra Adonai, no hebraico, é traduzido, às vezes, para representar a ideia de soberano ou Senhor. A palavra aparece mais de 400 vezes no Antigo Testamento. E esta palavra, normalmente, é traduzida em nossas Bíblias com a palavra Senhor. Eu vou ler só 2 exemplos de mais de 400 casos disso. Mas Salmo 147, o verso 5, usa esta palavra para identificar o Senhor. Salmo 147, verso 5. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Isaías capítulo 6, quando Deus chamou Isaías para profetizar, a mesma palavra usada no versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Senhor, Adonai, o soberano, uma palavra comum no Antigo Testamento para identificar Deus. Mas não é a única palavra hebraica usada para identificar Deus. No mesmo sentido que nós podemos falar Deus, ou Senhor, ou soberano, nós temos diferentes termos para identificar o Senhor. Existem diferentes termos também no Antigo Testamento, escrito no hebraico. Então, outra palavra mais comum ainda é uma palavra representada por 4 consoantes. Chamamos de tetragrama, que é representado com essas letras, passando para o nosso idioma, de 4 consoantes. E o significado desse nome seria aquele que existe, ou o eu sou. Aparece mais de 6.000 vezes no Antigo Testamento. Ou seja, acaba sendo o nome mais comum de Deus no Antigo Testamento. Agora, traduzindo esta palavra do hebraico ao português, os tradutores, normalmente, na maioria das Bíblias, optaram por usar a palavra Senhor, mas desta vez com uma pequena diferença, escrevendo a palavra em maiúsculas. Então, se você está usando uma versão comum das Escrituras, lendo o Antigo Testamento, e você encontra a palavra Senhor escrita em maiúsculas, pode saber que é desta palavra hebraica que foi traduzida. Por esse motivo, não aparece no Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, não no hebraico. Então, as Bíblias que colocam Jeová ou Yahweh no Novo Testamento estão inserindo uma interpretação ao invés de traduzir o que tem de fato no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, muito comum. 2 exemplos de mais de 6.000 vezes do Antigo Testamento. Na Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, o versículo 8. Você pode acompanhar na sua Bíblia e vai observar letras maiúsculas aqui. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Senhor com maiúsculas. E voltando para o livro de Isaías, desta vez no capítulo 12, versículos 4 e 5 dizem: Direis naquele dia, dar graças ao Senhor, maiúsculas. Invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, maiúsculas, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Então, a maneira de traduzir a tetragrama, que às vezes hoje em dia pode chamar de Yahweh, Jeová, Javé, foi Senhor, na maioria das Bíblias, inclusive esta que estou usando. Então, até aí, eu acho que nada muito difícil. Traduzindo palavras do hebraico ao português, palavras que identificam Deus, usando a tradução Senhor, tanto no caso de Adonai, como no caso da tetragrama. Mas agora vamos observar um desafio para os tradutores.
Com essas duas palavras que acabei de citar e a maneira normal de traduzir, o que os tradutores fariam quando as duas palavras aparecem juntas? E aqui nós observamos uma abordagem interessante por parte dos tradutores de muitas Bíblias hoje em dia. A solução comum nas Bíblias em português e outros idiomas é quando junta Adonai com a tetragrama de usar a expressão o Senhor Deus, para não soar repetitivo para nossos ouvidos. Por exemplo, Deuteronômio 9, versículo 26, orei ao Senhor dizendo, ó Senhor Deus. O que nós temos aqui é que juntou Adonai e a tetragrama na mesma frase. E assim, isso se tornou a maneira comum de fazer essa tradução quando as duas palavras aparecem juntas. Mas os tradutores da Septuaginta têm uma situação, mesmo desafio, mas decidiram lidar com isso de forma diferente. O que é a Septuaginta? Representado com esse número romano de 70, LXX. A tradução Septuaginta foi a tradução do Antigo Testamento, do hebraico ao grego, que foi feito uns 300 anos antes de Cristo. E nesse caso, eles encontraram as mesmas palavras hebraicas, Adonai e a tetragrama, e usaram a palavra mais parecida no idioma deles, que era a palavra que corresponde à nossa palavra Senhor. Mas a palavra grega seria kurios. Então, quando encontram Adonai, kurios. Quando encontram a tetragrama, kurios. Mesma coisa que os tradutores, na maioria das Bíblias em português, fizeram. Então, até aí, a mesma abordagem usada hoje. Mas uma diferença surge quando essas palavras aparecem juntas. Eu já mostrei que em português, Deuteronômio 9, usa o Senhor Deus. Coloca uma palavra diferente para não repetir. Na Septuaginta, eles não fizeram isso. Na Septuaginta, eles simplesmente colocaram kurios, kurios, 2 vezes. Parece que não soa tão estranho para eles a repetição disso. E assim, quando aparece a palavra Adonai junto com a tetragrama, simplesmente colocaram kurios, kurios. Isso acontece várias outras vezes no Antigo Testamento, mas sempre falando de Deus, de Yahweh, o Jeová, Deus, Senhor. Sempre falando dele. E nisso, estamos dizendo que kurios, fala sempre de Deus nas Escrituras. Agora, a coisa interessante é de trazer isso para o Novo Testamento. Porque assim que Jesus falou de si mesmo, na nossa Bíblia diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. No grego, esse versículo seria kurie, uma forma da palavra kurios, Senhor, Senhor. Mas exatamente a mesma expressão usada no Antigo Testamento para identificar Deus. E os ouvintes de Jesus sabiam disso. A maioria deles falava grego, conheciam as Escrituras no grego e também talvez no hebraico, nem todos no hebraico, mas praticamente todos conheciam no grego. Inclusive, quando os apóstolos citam o Antigo Testamento nas suas epístolas, normalmente usam a Septuaginta, a versão no grego. Então, eles conheciam isso. E quando Jesus repetiu essas palavras, implicitamente estava dizendo, eu sou Deus. E olha como isso fica mais forte ainda numa outra passagem. Em Lucas 6, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? O que ele está dizendo basicamente? Por que vocês me chamam de Deus, Yahweh, Jeová, e não me obedecem? Porque Jesus é Deus. E novamente, no grego, é a repetição da mesma palavra. Lembrando que eu falei que no Antigo Testamento, esse conjunto, kurios, fala exclusivamente de Deus. E agora no Novo Testamento, Jesus usa essas mesmas palavras, ou esta mesma palavra repetida,
para falar de si mesmo, desafiando seus ouvintes, basicamente dizendo: por que vocês me chamam de Deus e não me obedecem? Uma boa pergunta para nós. Por que chamar Jesus de Deus se nós não vamos obedecê-lo? Jesus Cristo fala com a autoridade do Criador. E agora uma outra coisa que frisa também para nós a importância da palavra dele. Várias vezes encontramos um vínculo entre a posição de Jesus como Criador e a autoridade da palavra dele, a posição que ele ocupa de autoridade sobre todos nós. Colossenses capítulo 1, começando no versículo 15, Paulo escreveu sobre Jesus: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito é a ideia daquele que é exaltado. Israel era primogênito de Deus no Antigo Testamento. Não a primeira nação a passar a existir, mas a nação que Deus exaltou acima de outras. E Jesus não foi criado como outros filhos, mas ele foi colocado acima de todas as criaturas do Senhor. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Jesus, o Criador. Agora, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Por ser Criador, ele tem autoridade e ocupa a posição de cabeça sobre a igreja. Hebreus capítulo 1 faz um argumento muito parecido. Jesus, como Criador e sustentador do universo, fala a palavra que deve ser ouvida. Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus criou e sustenta o universo por sua palavra, e quando ele fala, nós devemos ouvir, porque ele tem autoridade. Agora, falando sobre Jesus como Criador, eu quero usar uma ilustração para ajudar a entender o poder ilimitado desse Criador. A ilustração envolve alguns corpos celestiais, começando com a Terra. Eu quero que você imagine a Terra como uma bola de golfe. Aquele esporte onde bate uma bola no campo para chegar e cair num buraco. Não é um esporte para mim, mas a bola de golfe é um pouquinho maior do que uma bola de ping-pong. Mede 4,27 centímetros de diâmetro. Então tem uma bola pequena, representando agora o planeta Terra. Então sabemos que para dar uma volta no planeta Terra são 40 mil quilômetros. Agora estamos reduzindo esses 40 mil quilômetros até poucos centímetros, uma bolinha de golfe. Isso só para conseguir comparar, porque senão as comparações ficam enormes para nós. Agora pensem, se a Terra fosse uma bola de golfe, qual seria o tamanho do nosso Sol? Quando você olha para modelos, às vezes mostrando os planetas dando voltas ao redor do Sol, se a Terra fosse uma bola de golfe, pode olhar para o Sol e dizer talvez que seja uma bola de basquete. Mas você estaria enganado. O problema é que esses modelos são fora de escala, necessariamente por causa da imensidão do Sol. Se a Terra fosse uma bola de golfe, o Sol seria uma esfera de 4,5 metros de diâmetro. Se você está sentado nesse momento numa sala normal de uma casa, tem pé direito provavelmente em torno de 2,5 metros. Então, seria quase o dobro da altura de uma sala comum. Seria o diâmetro da esfera do Sol, em comparação com a bolinha de golfe, que representa a Terra. Ok, isso para começar as comparações. Agora, vamos falar sobre algumas outras estrelas
que os astrônomos têm encontrado nas suas pesquisas, enviando telescópios para o espaço sideral para tirar fotos mais nítidas para nós. E eles têm encontrado estrelas muito maiores do que o Sol e muito, muito maiores do que a Terra. Por exemplo, existe uma estrela chamada de IRS 65, que se a Terra fosse uma bola de golfe de pouco mais de 4 centímetros, aquela estrela teria um diâmetro 10 vezes maior do que a altura do Monte Everest. Ou seja, 88 quilômetros de diâmetro do lado de uma bolinha de golfe. Para ilustrar isso no mapa, pegando aqui uma coisa do estado de São Paulo, indo de Ubatuba, que fica na praia, até São José dos Campos, dá aproximadamente 88 quilômetros numa linha reta. Agora imagine uma estrela desse tamanho do lado de uma bola de golfe. Tem outra estrela, chamada de Canis Majoris, que é um pouco maior do que nosso Sol. Daria para colocar 7 quadrilhões do planeta Terra dentro dessa estrela. 7 quadrilhões. Agora, esse número tão grande, para ilustrar a ideia, novamente, mantendo a bola de golfe para representar o planeta Terra, imagine que nós vamos para o estado de Rio de Janeiro e vamos começar a jogar bolas de golfe no estado inteiro, para cobrir o chão do estado inteiro, mas não só para cobrir o chão. Vamos continuar jogando bolas de golfe até chegar à altura de mais de 9 metros no estado inteiro do Rio de Janeiro. Cada bola de golfe representando um planeta Terra. E agora vamos colocar todas essas bolas dentro daquela estrela. Sinceramente, estamos falando de algo muito além da minha capacidade de compreender. Só mais uma ilustração. Um avião comercial, o tipo que faz viagens internacionais, fica em torno de 900 a 1000 km por hora nas suas viagens. E assim demoraria, por exemplo, para fazer uma volta do planeta Terra sem parar, mais ou menos 40 horas. Tem uma estrela tão grande que um avião fazendo volta sem parar nenhuma vez, eles calculam que levaria 1.100 anos para fazer uma volta daquela estrela. Estamos falando de uma criação imensa, muito além da nossa capacidade de compreender. E quando falamos de estrelas, cientistas hoje acreditam que tem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias no planeta Terra. E quem fez isso? Jesus. Jesus falou e o salmista diz, pelo sopro da sua boca, criou as estrelas. Quando Jesus fala, o que nós fazemos? Porque a palavra dele era mais importante do que a palavra dos rabinos, mais importante do que a palavra dos profetas e apóstolos, mais importante do que a palavra de qualquer criatura, porque ele é o Criador. Criou o universo, sustenta o universo pela palavra do seu poder. E quando Jesus fala, o que fazemos? Só existe uma resposta sensata a esta pergunta. Quando Jesus fala, nós devemos obedecer. Não temos direito de discutir. Discutir com o Criador do universo não faz nem sentido. Não temos esse direito. Não temos direito de filtrar as palavras de Jesus pela peneira da nossa própria sabedoria, nossas opiniões sobre o que seria melhor. Quando Jesus fala, a única resposta sensata é: sim, Senhor. O que o Senhor mandar, eu farei. E assim, qualquer coisa que ele manda, devemos obedecer. E obedecendo desta maneira, demonstramos nosso amor para com Jesus, que mesmo sendo o Criador do universo,
fez carne, sofreu como ser humano, morreu na cruz, sacrificou a vida para nos salvar, venceu a morte e penetrou os céus para abrir para nós o caminho, para compartilhar a vida eterna, servindo e louvando ao Senhor por toda a eternidade. Quando Jesus fala, vamos obedecer. Nós oferecemos vários recursos para ajudar na sua busca do conhecimento da vontade de Deus. No site estudosdabiblia.net, nós temos literalmente milhares de estudos bíblicos sobre livros da Bíblia, sobre vários temas, assuntos, dúvidas que surgem, como também temos centenas de mensagens de áudio e vídeo, algumas mensagens rápidas, curtas, outras mensagens como este vídeo que você está assistindo agora, de uma mensagem mais comprida. Mas muitos recursos justamente para incentivar o estudo e a aplicação da palavra de Deus. Nosso trabalho é sem fins lucrativos, sem vínculo a alguma denominação ou instituição religiosa. Queremos simplesmente incentivar pessoas como você a estudar a palavra, conhecer a vontade do Senhor e servir ao Senhor. Estamos aqui para ajudar justamente nisso. E convidamos você a conhecer esse site, estudando os artigos, mas sempre com a Bíblia aberta, conferindo tudo na palavra de Deus. Porque no final das contas, a minha palavra não tem autoridade, a palavra de outras pessoas que têm contribuído a esse site não tem autoridade, mas a palavra de Jesus tem toda a autoridade.